Vejo vários irmãos que têm um carinho, alguns são daqui mesmo, claro, outros são de Hortolândia. De qualquer forma, hoje me foi incumbido, palavra bonita, não incumbido, me foi delegado, outra palavra bonita, a tarefa de pregar um tema, fé para enfrentar gigantes. E obrigado, vou até tomar já. Vamos lá. E antes de começar, como uma introdução, introduzindo o tema, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é fé. Até porque o tema, claro, é fé para enfrentar gigantes, mas se você não sabe o que é fé, nós podemos, então, ter essa fé para enfrentar gigantes, concorda? Acho que é um encadeamento lógico e então começamos com as primeiras coisas. Eu gostaria, então, de abrir a Bíblia com os irmãos em Hebreus 11, versículo inicialmente 1 ao 6. Nós iremos, a minha ideia é, ao final da pregação, até o final dela, lemos o capítulo inteiro de Hebreus 11. Mas ele faz isso em partes. Por enquanto, é o versículo 1 ao 6. Hebreus 11, versículo 1 ao 6. Amém? E aí começa a leitura. Estou lendo aqui na NA. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que a vida agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus cria que ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Por enquanto, até aqui nós iremos voltar no capítulo mais adiante depois. Após a leitura desse texto, como eu já enxerguei no comecinho do sermão, eu quero trazer essa pergunta como uma reflexão para nós. Nós sabemos de fato o que é fé? Fé, não a fé talvez propagada por uma pessoa que a gente ouviu e que talvez não tenha sido exatamente coerente com o que a palavra diz, mas a fé de acordo com a palavra. Então, a fé bíblica, né? Talvez é uma expressão um pouco redundante, já que a fé provém de Deus, então, portanto, toda a fé deveria ser bíblica. Mas, realmente, nem sempre isso é o que a gente encontra por aí. Eu quero, então, começar agora uma explanação para os irmãos a respeito sobre isso. Primeiramente, não há dúvidas, e é importante ressaltar isso, que a fé é um elemento central da nossa fé, certo? O próprio texto de Hebreus 11, 6, como a gente leu, sem fé é impossível agradar a Deus, não fala que é difícil, nem fala que é mais difícil, mas fala que é impossível. Então, uma condicional necessária, está sendo enfático e mostrar a importância. Esse texto não deixa margem para dúvidas na importância essencial da fé na crença cristã, certo? Considerando a pergunta, então, vamos começar a falar sobre primeiro, para definir o que é fé, começar definindo o que não é fé. E a partir do que não é fé, nós vamos chegar na conclusão do que é a fé. Infelizmente, não é raro se deparar com interpretações equivocadas, distorcidas do que realmente é a fé. E com isso, pensamos erroneamente que ter fé, assim, entre aspas, ser uma pessoa de fé, uma expressão que a gente usa comumente, mesma coisa aqui. E aqui eu elenquei 3 ideias equivocadas, 3 definições erradas. Sem problema. Isso. 3 definições erradas do que não é fé. Vamos lá. Primeira, acreditar. Então, fé seria essa primeira definição errada, certo? Está começando com o que não é fé para depois chegar no que de fato é a fé. Fé seria acreditar em algo infundado.
Ou seja, algo que não tem evidência para você crer naquilo. Você crê simplesmente porque você crê, mas não tem evidência nenhuma, não é baseado, não é pautado em nada. Então a fé é cega nesse sentido e é um achismo, não deixa de ser um achismo. E eu coloquei um exemplo aqui, ó, para exemplificar melhor essa ideia. João. Coloquei 2 exemplos, os dois vocês vão ver que é sobre João. João é sempre o cara mal na fita aqui. Mas eu prometo que não foi de propósito esse nome. Vamos lá. João precisa atravessar uma ponte de madeira. Vamos imaginar aqui. Uma ponte de madeira, uma ponte alta. Se ele cair, ele vai morrer. Certo? Perigoso. Mas a ponte aparenta estar muito velha e danificada. Com barulhos estranhos, madeiras podres e até mesmo uma placa de aviso dizendo que a estrutura da ponte está comprometida. Então você pensa comigo. Pô, não faz sentido o João atravessar essa ponte, você concorda? Mesmo que você precisar, vai ter que arrumar outro caminho, fazer alguma outra coisa. Mas mesmo assim, João diz para si mesmo, confiante: vou atravessar a ponte confiando que não irá ceder, pela fé. Vamos lá, é um exemplo um pouco engraçado, mas está a fim aqui de ilustrar isso, que a fé não é sinônimo de acreditar cegamente, sem base. Se João atravessasse a ponte, ainda que no final das contas, contrariando até as evidências, o que seria provável, você poderia dizer, mas se ainda assim João atravessasse a ponte e não caísse, não acontecesse nada, você nunca louvaria a atitude de João e falaria que João agiu corretamente. Pelo contrário, você diria que João foi displicente, foi inconsequente, agiu de forma não pensada e talvez até estúpido, você poderia dizer, se você fosse um pouco duro. Mas de maneira nenhuma você falaria, não, o que João fez é algo que tem que ser imitado, porque ele foi inteligente na atitude dele. Não, então a fé não é pautada em nada. A gente vai ver isso mais adiante, mas a fé é pautada em algo concreto, algo real que existe, que é a palavra de Deus. Segunda definição errada. Declarar com certeza de que algo, no caso algo positivo, ou algo que nós julgamos positivo, não necessariamente, pode até ser algo de fato bom, ou algo que nós não é tão bom, mas nós julgamos que é bom. De qualquer forma que nós queremos. E acho que naturalmente ninguém deseja algo ruim para si mesmo. Então por isso que eu coloquei positivo. Declarar com certeza de que algo vai acontecer, assim será feito, segundo o nosso próprio desejo. Aqui vai até um pouco difícil meio que formular uma única frase para descrever a definição disso, porque já é algo mais complexo, mas os irmãos vão entender. Então, sobre essa perspectiva, de fé é como se fosse algo assim: eu quero algo, então eu desejo aquilo, certo? Estou querendo, e aí eu vou declarar mesmo, no sentido de verbalizar com palavras e com vontade, e aquilo vai acontecer, como se eu pudesse gerar realidades materiais e até espirituais pelas minhas palavras. Afinal, palavras têm poder. Já dizia, bom, não sei quem dizia, né? Mas a Bíblia não era. Aí é complicado. Então, coisas do tipo de que, ao declararmos com vontade e palavras nossos desejos, que acreditamos sermos bons, como eu disse, será gerado uma realidade espiritual material para aquilo. Eu coloquei outro exemplo, João de novo, como eu falei. Vamos lá, João quer comprar um carro novo. Talvez ele tenha carro, ele até quer. O foco aqui é que ele quer um carro novo, beleza. Um desejo válido, não é um problema desejar um carro ou alguma coisa assim, certo? E você pode pedir para Deus. E João crê que Deus é poderoso para fazer isso, para dar um carro para ele. Até aqui não tem problema nenhum. Logo, João vai declarar que vai receber um carro novo e vai pedir por isso e prontamente será feito pela fé de novo. Mas vamos pegar os conceitos agora equivocados. Até a parte que João crê que Deus pode fazer isso estava certo. Depois começou o problema. Primeiramente, Deus pode sim te dar um carro novo, se ele quiser. Isso não é mentira. Deus é poderoso. Claro que ele pode dar um carro novo. Se ele que criou o universo não vai poder te dar um carro ou alguma coisa que você deseja? Não. Ele pode. Então, peça para ele de forma sincera. Isso você vai fazer. Mas agora a questão é, ninguém, ou melhor, exceto se o próprio Deus prometeu que ele vai te dar aquele algo. Então vamos colocar um exemplo do João. Vai te dar um novo pro João. Ele não tem obrigação de te dar aquele carro. E aí, exceto se Deus prometeu te dar, usando ainda o exemplo do João, para manter fácil na mente, um carro novo pro João, não importa como
Deus prometeu. O que importa é quem prometeu. Então, de onde vem a fonte? Quem prometeu foi Deus ou foi um humano? Então, Deus pode ter prometido através de uma pessoa que falou, sendo usada por Deus, ao João. Pode ter prometido, falando diretamente ao João de forma pessoal, uma visão ou um sonho. Ou através, aí já nesse caso não se aplicaria, mas através de alguma promessa da própria palavra, que é uma revelação, certo? A questão é o quê? Se de fato Deus prometeu, ele vai dar. Porque Deus não mente. Mas agora, se Deus não prometeu, ninguém confirma que ele vai dar. Então você está jogando um jogo de risco aí. Então provavelmente não passaria de desejo frustrado. E além disso, quem disse que... E aqui eu acho que é o problema maior na minha divisão. Que você declarar, desejar muito algo, faz isso vier até você. Isso aqui baseado em uma interpretação errada da palavra, de alguns versículos, tem vários, eu vou trazer um aqui para vocês verem depois. As pessoas dizem, palavra tem poder. Poder para quê? Essa é a pergunta que a gente tem que se perguntar. Então, por exemplo, baseado em um texto como, vou citar aqui, se quiserem nem precisa abrir porque é uma citação rápida. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Aqui dentro dos passagens das escrituras, não está dizendo que você pode literalmente criar, trazer existência, até mesmo a partir do nada, vida ou morte. Então você fala, você vai morrer. Não. Você não está falando que... Você não está falando que você é semelhante a Deus a ponto de fazer igual a Deus. Falar e com as palavras gerar realidades. Mas o que está de fato apontando aqui nesse versículo é que com as suas palavras, e o que eu quero dizer? Não é nem exatamente a palavra que você utiliza. Se você fala bom ou excelente, porque são sinônimos. Com grau de diferença, mas são sinônimos. Algo que é bom. Excelente é algo que é ainda melhor. Mas ainda no mesmo sentido. Mas é no conteúdo das suas palavras, ou seja, a mensagem que você transmite com elas. Certo? Até porque, por que eu quis fazer essa distinção? Porque você pode, por exemplo, você usar de sarcasmo para zombar alguém. Se você está usando sarcasmo de ironia, você não está falando propriamente palavras ruins, mas o jeito que você fala comunica que, na verdade, você está falando ao contrário, ou seja, você está zombando dela. Então, o conteúdo que importa. Porque as palavras, como um instrumento, uma ferramenta que está à nossa disposição, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, essa é a questão. Tanto não à toa, o próprio Cristo nos alertou que seremos julgados por nossas palavras, seja o que dissemos ou deixamos de dizer. Pois elas, nossas palavras, seja o conteúdo delas, revelam o estado do nosso coração, que é o nosso coração, o cerne do nosso ser, o âmago, está no centro de tudo, que por conta dele, o que está no nosso coração é o que, em decorrência, nós fazemos o que fazemos. Então, nossas crenças, por conta das nossas crenças que nós temos nossos comportamentos. É nesse sentido. Que seria a árvore boa, que eu vou trazer aqui um texto de Mateus 12, Jesus falando, exprime isso com suas boas palavras, utilizando-as para o bem. E quem é má, ou seja, a árvore má, revela o oposto da mesma forma. Ou seja, usa suas palavras para fazer o mal. Exprime o estado do coração dela. E aí eu quero ler de novo outra passagem. Eu falei isso algumas vezes, tá? De Mateus 12, versículo 33 ao 37. A contextualização aqui é que os fariseus estão fazendo uma série de tentativas de tentarem basicamente pegar Jesus no pulo do gato, no erro, para condená-lo. Só que Jesus vai rebatendo cada uma das tentativas e vai exortando e nos ensinando. E aí começa, então, a partir do versículo 33 ao 37. Torne a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou torne a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto os conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má, no mau tesouro, tira coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então, isso, que é a essência do palavra tem poder, é isso que significa. Você dará conta delas, porque você pode ferir ou machucar, curar ou sarar. É esse o contrário. No sentido literal de falar algo
e trazer existência de tanto falar, muito falar, não. Certo? Então a fé não passa para você ter o que quiser, basicamente. A fé não é uma força espiritual, uma ferramenta que você usa e aí você tem, não. Muito diferente. E o terceiro e último, esse aqui é o mais simples, de uma definição equivocada do que é fé. Então, primeiro conceito equivocado seria que fé acreditar em coisas infundadas. Segundo, declarar com certeza, achar que vai acontecer e assim será feito e tal. Esse terceiro e último, simplesmente por ser uma espiritualidade qualquer, ou seja, ter qualquer relação com transcendente e tal, mesmo que uma relação errada e até mentirosa, mas seria fé. Então, uma pessoa de fé. Não, claro que não. Esse aqui acho que é o mais claro de perceber que está errado. No entanto, a fé revelada a nós nas Sagradas Escrituras é diferente. Muito diferente, na verdade. A verdadeira fé bíblica significa agir tomando por verdade, ou seja, como sua evidência, sua base para você agir a palavra de Deus. E por isso que ela não é infundada. É agarrar-se firmemente no que a Bíblia nos ensina. Em outras palavras, possuir fé é dar crédito a Deus. Então, Deus diz algo e você deposita a fé. Você julga Deus como digno de confiança, julga que ele não mente, então o que ele falou é verdadeiro e com base no que ele falou você vai viver. E tudo isso implica. Isso é fé. Então foi uma resposta ao que Deus disse, uma resposta obediente, confiando nele. Como eu disse, significa comportar-se crendo que Deus já nos revelou, prometeu e disse. Com viva confiança que o caráter divino é confiável e verdadeiro. E assim como, então, se fé é você ter uma resposta em obediência, confiando no que Deus disse, se você não tem fé, o contrário também é verdade. A pessoa que não tem genuína fé em Deus, ela demonstra nas entrelinhas que, na verdade, ela julga Deus como um mentiroso. Porque se ela não tem fé em Deus, no que ele diz, então é porque ela não considera que o caráter divino é digno de confiança. Então o que ele disse é a verdade. E aí eu queria citar mais um texto, 1 João 5, versículo 10 ao 12, 3 versículos total, né? Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então é isso. Então, com essas coisas em mente, agora é possível entender a parte de ter certeza das coisas que se esperam, convicção das coisas que não se veem, que fala em Hebreus, logo no versículo 1. Por que certeza das coisas que se esperam? Ora, quem espera, espera por algo. Se você não esperar por nada, então, na verdade você não espera, certo? Lógico. Então, qual que é a certeza das coisas que se esperam? O que se espera? Essa é a questão. Se espera o cumprimento pleno das promessas de Deus. Então, Deus já falou. Deus já revelou. Você só está esperando aquilo se cumprir. Essa é a certeza. Você toma isso como verdade e com base nisso vive. E por isso, convicção dos fatos que não se veem. Você ainda não vê a realização plena desses fatos que Deus disse. Mas você já vive como se aquilo fosse verdade. Então, você tem convicção. Convicção dos fatos que não se veem. Como eu falei, talvez não vejamos a totalidade das promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Mas com base no que ele de antemão falou, pacientemente esperamos com convicção a realização delas. Então a fé não é infundada, mas é baseada na palavra de Deus. A fé não é uma força espiritual que te dá acesso ao que quiser, conquistas pessoais, mas é obediência à vontade divina, apesar das consequências. E por último, a fé não é uma espiritualidade barata, mas é a crença viva no Deus de Israel. Então, duas ideias chaves sobre o que é fé. Fé é obedecer confiantemente a Deus. E fé é norteada pelo que Deus revelou. Nunca estará sem firme fundamento e segurança. E é por isso também que já Hebreus 11, versículo 3, que vai falar: pois pela fé acreditamos que as coisas visíveis vêm das coisas não visíveis, invisíveis, isso. Bom, na minha honesta interpretação, tomando agora tudo que a gente já falou em mente. Por quê? Pela fé acreditando nas coisas visíveis, surgindo das coisas invisíveis. O que é visível? Visível é o universo e tudo que tem nele. Você vê o universo. Você pode falar, Marcelo, tá, mas eu não compreendo totalmente o universo. Eu não compreendo como ele funciona, cada sistema, tá. Mas você vê. Então, se eu te falar aqui que essa Bíblia existe,
Ninguém negaria que ela existe, porque você está vendo ela, é óbvio. Não tem discussão. Se alguém falar, não estou vendo essa Bíblia, você vai falar, como assim? Não faz sentido. Tá ficando bem, mano? Agora, então, das coisas visíveis, que você vê, o universo, a realidade, que está aqui latente a nós, a ver das coisas invisíveis. O que são as coisas invisíveis? Na minha interpretação. Deus e a realidade espiritual. Você não vê Deus. Você não vê a realidade espiritual, assim, de forma latente, palpável. Eu não consigo, pelo menos, honestamente, eu acho que ninguém, se eu perguntar aqui, vem aqui e me explica, por favor, exatamente, precisamente, tutorial, passo por passo, como Deus criou o mundo. Não, como assim? Deus criou o mundo do nada, velho. Você não consegue explicar como isso aconteceu. Por isso que é o visível versus das coisas invisíveis. Mas pela fé, ou seja, porque Deus disse que foi dessa forma, você tem fé nisso, você confia nisso, age com base nisso. Certo? E aí agora, voltando ao texto de Hebreus, gostaria de continuar a leitura de Hebreus 11, de onde nós paramos, no caso o versículo 7, então Hebreus 11, 7. E aí um pouquinho mais longo dessa vez o trecho, até o versículo 31. Prometo ser rápido. Começando então. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, Deus. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fez menção do êxodo dos filhos de Israel, como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por conta de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, se levou o derramamento do sangue, para que o exterminador matasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então, até aqui. Com mais longo? E agora, já definimos o que não é fé, o que de fato então, é a fé. Gostaria de adentrar
Porque você já tá cansado de ouvir falar de fé agora. Eu já falei fé, chega. Vou falar um pouco sobre os gigantes da era moderna. E aí depois nós vamos falar justamente, ponto ápice, como então usar a nossa fé para enfrentar esses gigantes. Então, depois de toda essa explanação sobre o que é fé e tudo mais, quero evidenciar esses gigantes modernos, que há tantos, milhares. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu poderia passar a noite inteira aqui citando vários deles e ainda faltaria tempo. Eu quero mostrar aqui também que todos esses heróis da fé que nós lemos aqui, nossa, uma galeria gigante, né? Não à toa esse capítulo de Hebreus é conhecido como galeria dos heróis da fé. Eles também, a semelhança de qualquer um de nós, como todos nós. Eles eram apenas homens, pessoas normais, e tinham seus próprios gigantes. Eles não eram dotados de uma natureza superior, não um semideus. Cada um deles não deixou de serem humanos. No entanto, por meio da fé que demonstraram, enfrentaram os seus gigantes. E por isso se tornaram exemplares. Hoje em dia nos falta exemplos de grandes inimigos e verdadeiros desafios para a nossa fé, a obediência, fé e obediência à palavra de Deus. Gigantes, o que são gigantes? Gigantes são as coisas que, parecendo maior que nossa própria força, e até do que nosso próprio Deus, se colocam na nossa frente para nos intimidar, desencorajar e enfraquecer. Ou seja, o gigante sempre vai ser um obstáculo que visa paralisar os propósitos de Deus na sua vida. Sempre. Nos deixando vacilantes. Esse é o propósito dos gigantes. Nos deixar vacilantes na fé, duvidando na crença em nosso Deus, o que ele disse. Então, pode ser situações diferentes, pode ser batalhas diferentes, mas todos têm suas próprias lutas, sejam interiores ou exteriores. Isso é uma realidade comum a todos. E aqui vai alguns exemplos para exemplificação de 3 grandes, dentre outros, como eu disse, 3 grandes gigantes modernos da área contemporânea. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a ansiedade. Certamente um dos, se não o maior mal do século, né? Então, mal do século. A ansiedade, ela é um estado de angústia diante do futuro, que nos parece incerto. E das diversas escolhas da vida que temos que tomar. Por que o futuro nos parece incerto? Porque, embora isso seja óbvio, é necessário ser dito que... E eu sou humano como cada um de vocês, eu tenho essas mesmas dúvidas, mesmos questionamentos. A gente não é Deus. A gente não sabe o futuro. Então, por não saber o futuro, a gente fica apreensivo diante do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Ah, será que se eu fizer isso vai dar? Ou se eu não fizer? Ou mesmo se eu fizer e aquilo não... Você não fica. Você fica angustiado. Então, no final, claro, Deus é soberano sobre tudo. Amém? Soberano sobre todas as coisas. Mas agora, a realidade, o fato de que ele é soberano sobre o futuro e você não é, ou seja, você não sabe o futuro, é algo que todo mundo reconhece. Pode chegar até um incrédulo, ele vai falar, cara, é óbvio, não sei o futuro, ninguém sabe. Então isso está toda hora na frente de nós. Esse problema já é tão disseminado, então essa ansiedade, essa espécie de medo que corrói a alma diante do futuro, das escolhas que temos ou que não temos que fazer, do que podemos, as possibilidades diversas, que não é estranho, ninguém mais se estranha quando se depara, e isso é frequente, com reações até mesmo físicas decorrentes da ansiedade. Então, por exemplo, todo mundo conhece alguém aqui, eu aposto, coloca minha mão no fogo, que roe a unha, que tem tique nervoso, que fica de forma corpórea inquieto por ansiedade. Então já se tornou algo comum, especialmente entre os jovens, e aí aplicando diretamente a mim. É comum ficarmos preocupados excessivamente com o futuro e por isso vivemos estressados, angustiados, até mesmo desesperados. E no meio disso tudo, dividimos nossa crença, vacilamos em nossa fé. Aí, claro, tem perguntas diversas, mas, por exemplo, por conta dessa angústia, coloca até em xeque a nossa própria crença em Deus, a gente vai começar a se perguntar, por exemplo, será que Deus se importa comigo? Mas Deus se importa com você, a Bíblia já falou isso. Será que Deus está no controle do meu futuro? A Bíblia já falou isso. Mas a gente questiona. E é natural, a gente é humano, tá? Eu não estou querendo condenar aqui a gente, qualquer um que possa ter esse sentimento eventualmente. Porque isso acontece. O importante é, no final, o que nós iremos fazer com isso. Então a gente começa a se perguntar, será que eu sou capaz de enfrentar esses problemas
essa situação, esse desafio, esse gigante, será que eu consigo? É mais forte que eu? Bom, nesse caso, vou até começar com uma notícia aparentemente bem ruim. Na minha honesta visão, provavelmente, muito provavelmente, não, você não é capaz, você não consegue. Na verdade, você está lascado mesmo, você não consegue. Por você mesmo, você não consegue. Mas a questão não é se você consegue ou não. A questão é que Deus consegue. Isso a Bíblia falou. E Ele te ajuda. Isso a Bíblia também fala. Se você pede por auxílio dele. Então, esse é o que você tem que se fundamentar. É muito menos sobre quem eu sou o que eu posso fazer. Até porque, de forma honesta, com todos nós, a gente, infelizmente, não é capaz de fazer tanta coisa. Mas é sobre quem Deus é e o que Ele faz por nós. Glória a Deus. Essa é a questão. E esse é o problema da ansiedade, porque ela coloca em xeque o caráter do próprio Deus. A gente desconfia de forma implícita quando estamos ansiosos, andamos ansiosos. Aqui não é no sentido de você ter uma ansiedade momentânea por conta de algo, não. Mas é andar ansioso, é você viver ansioso por conta do futuro. Isso coloca em xeque o caráter de Deus ao duvidar que Ele está no controle de tudo. E seja o que acontecer, seja o que você querendo ou não, o que eu quero ou não, o que vai me alegrar ou não, o que é bom ou não para mim, aos meus olhos, mas Ele está no controle e nada fugiu do escopo dele. E essa que a gente tem que se pautar. Não à toa vai ter um texto aqui, eu não lembro de cor, mas que é Filipenses, que Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresente orações de súplicas e graças seus pedidos a Deus. Então é isso. A ansiedade no sentido de andar constantemente em uma vida ansiosa. Segundo grande gigante, para a gente não se delongar muito, falta de senso de identidade. Talvez esse aqui é um dos maiores existentes na juventude não cristã e no mundo secular. Pode até parecer que não. Como assim, você pode ter identidade? O que você quer dizer com isso? Ou como isso me afeta? Mas, todavia, eu vou apresentar aqui alguns pequenos comportamentos que revelam uma falta de senso de identidade por trás. Por exemplo, isso sobretudo, certo, na realidade não cristã. Creio que ninguém aqui faz isso, amém? Ao invés de copiar a Cristo, copiam influências digitais e se moldam nisso. Para se adequarem para pessoas que desconhecem, pessoas em volta de você, compram coisas que não precisam e vivem de forma que até desgostam para agrado alheio. Por quê? Porque não sabe quem é, quem eu sou, então precisa do grupo que está perto de mim, em volta, para definir. Então, se o grupo fala, você tem que andar dessa maneira, você tem que falar desse jeito, e você tem que ser X, Y, Z, logo você é assim. Porque se eu não ser assim, eu não vou ser aceito pelo grupo. E se eu não for aceito pelo grupo, então eu não tenho identidade nenhuma, eu não valo nada. É isso. Aí que mora o problema. Por isso que é um problema de falta de identidade. Em vez de seguirem a verdade da palavra de Deus, que permanece para sempre, se fundamentam em ideologias enganosas. Então, por exemplo, vou citar uma, mas que é polêmica, né? Porque é bem famosa. A ideologia de gênero. É completamente contrária à palavra e do que a palavra já nos revela e do que a própria biologia também nos revela. Porque é inevitável, impossível, biologicamente dizendo, nascer um homem, mulher, uma mulher, homem. Sexo é indefinível. Tem até ali nos seus cromossomos e tal, mas se fundamenta nisso. Porque não sabe quem é. O problema de falta de identidade. Ao contrário de se pautar nas escrituras, se baseiam em sentimentos. E aqui é um problema. Isso aqui é um problema tremendo e muito comum. Talvez acho que o maior, assim, entre a juventude. Que a gente é tentado a ter. Falando até agora para nós cristãos. Somos tentados a ter. Só que é um problema de falta de identidade, porque a gente sabe, a gente tem nosso firme fundamento em que nós somos em Cristo. Naturalmente, nenhuma outra coisa, como sentimentos, vai nos roubar isso. Mas não é difícil você encontrar, por exemplo, somente jovem, baseando seu comportamento com base no que ele sente. Só que o problema é que os sentimentos são mutáveis, eles mudam, são inconstantes, não são confiáveis. Os sentimentos também são corrompidos pelo pecado. É, Deus. Então, por exemplo, eu estou me sentindo agora. Foco no agora, porque nem essa é a questão, momentânea. Eu estou sentindo que Deus não me ama. Conclusão lógica, só que não. Logo, Deus não me ama. Não. Estou me sentindo só. Então Deus não está comigo. Também não. Deus já falou na palavra, está escrito. Você pode abrir. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Deus o mundo de tal maneira e por aí vai.
Então, mesmo o contrário que nós mesmos sentimos, temos que se basear na palavra. Isso aqui são apenas algumas ilustrações modernas, certo? E sobre esse problema de falta de identidade, ele é vital, porque se você não sabe quem você é, como que você vai dizer que eu tenho que fazer, vai falar o que eu tenho que fazer, como me comportar, certo? E aí daí que surgem os mais variados comportamentos pecaminosos no meio secular, que não tem sempre um fundamento, vai explotar a identidade em dinheiro, poder, influência, e outras coisas. Terceiro e último grande gigante que eu coloquei aqui da era secular, vícios. Teve só vícios porque deixei amplo de forma proposital, porque existem vários, certo? Os vícios são de maneiras completamente diferentes, variadas. Um vício pode ser completamente diferente do outro, mas eles têm algo em comum. São genuínas desgraças para aqueles que têm aquilo. Genuínas no sentido de são desgraças por definição, falta de graça. Porque o que o vício faz, seja no que ele for, ele leva cativo o viciado. Então, o vício, ele se propõe a roubar o lugar do próprio Deus na sua vida para ele, o vício, se tornar o Senhor. Então, você vive em função daquele vício, que geralmente vai te dar um prazer transitório, e faz tudo por aquilo. Mesmo que aquilo faça mal a você próprio, que isso é o mais natural. Por exemplo, viciado em drogas, muitos dessas drogas sabem que aquilo faz mal para ele e querem até se libertar daquilo, mas não conseguem porque são escravos. Então te leva cativo. Então são efetivamente ídolos sobre nós. Aliás, isso é interessante, porque ídolo, eu já me deparei com algumas pessoas que entendiam que ídolo na Bíblia, no sentido até do mandamento, não tem adoração diante de mim e tal, era ídolo naquele sentido de... perdão. Que falar-me. Eu tenho que saber que tem terminado daqui a pouco. Ídolos é algo... É verdade. É no sentido bem literal de você pegar, sei lá, algo feito de madeira, algum material aleatório, pedra e se prostrar. Não é isso. Até porque se fosse isso, apenas isso, 90% das pessoas no universo, até que não é crente, não é idólatra. Mas não é isso. Ídolo é tudo que você ama acima de Deus. Tudo que você adora acima do próprio Deus é um ídolo. Até mesmo coisas boas. Então, por exemplo, família. Família é algo esplêndido, esplendidamente bom. Vem do próprio Deus, é bom. Mas se você ama mais a sua família, mais, não é que você não ama, mas você ama mais do que o próprio Deus, aquilo se torna um ídolo no seu coração. Tem um pastor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller, conhecido também como Tim Keller, que ele fala, tem um livro dele que ele está falando sobre, certa parte, sobre a história de Abraão, sobre o sacrifício de Abraão, a da Isaac e tal. E ele fala que uma das coisas que motivou Deus a pedir Isaac para Abraão, para matar o filho dele, Deus não queria matar. Você leva os sacrifícios humanos? Óbvio que não. Mas era justamente destruir um possível ídolo no coração de Abraão. Porque Isaac era o filho da promessa, pô. Era o filho que Abraão estava esperando pela vida inteira, ansiosamente. Você imagina como estava a mente de Abraão quando chegou Isaac e tocou nele, assim, um negócio de fato. Então, o que Deus fez ali foi, de fato, provar Abraão, para mostrar, você tem que amar mais a mim do que ao seu filho. Eu sou o seu Deus, e não outras coisas. Então, seja vício em droga, vícios sexuais, redes sociais, cigarro, bebida alcoólica, trabalho, jogo de azar, em qualquer outra coisa. O vício, ele vai te levar cativo. E eu poderia escolher muito tempo falando sobre isso. Porque a nossa natureza humana acaba, por conta disso, gerando essas coisas. Mas o foco aqui não é isso. Então, indicando agora uns exemplos de uns gigantes. Agora já falei dos 3 maiores gigantes: ansiedade, falta de identidade e os vícios. Discorri um pouco sobre cada um deles. Eu quero falar sobre alguns exemplos de gigantes desses heróis da fé que nós estávamos lendo. Para mostrar que eles eram diferentes de nós. Por exemplo, entre outros, citei apenas alguns, até para não ficar muito longo. Noé, o gigante dele, precisava se manter íntegro em uma sociedade completamente corrompida. Abraão teve que partir em direção a uma terra desconhecida sem saber para onde iria, como se daria. José foi vendido pelos próprios irmãos a uma nação estrangeira, vendido como escravo.
Moisés enfrentou a perseguição do faraó. Davi resistiu à perseguição de Saul. E também enfrentou Golias, então gigante literal. Jacó e seu comportamento enganoso. Alguns gostam muito de dizer que o próprio comportamento de Jacó era o gigante dele. O maior problema de Jacó era ele mesmo. O seu mau comportamento. Que no final ele muda, claro. Então, no final de tudo, todos os seres humanos estão no mesmo barco. E todos os dias dependemos de Deus. Aqui, agora chegando no ápice, um momento legal. A gente falou sobre fé, falou bastante já, falou sobre alguns gigantes da era moderna. Com certeza vocês aí, tenho certeza que pensaram em outros gigantes também, pessoais, né? Até se aplicando nas suas próprias vidas. Cada um tem situações diferentes. Agora vamos chegar no cerne, né? Já deu problema, o problema todo mundo tá aí, isso aí não foi nada novo, certo? O que você quer saber? Como que eu posso enfrentar esse problema pela fé? É aqui que a gente vai chegar. E aí agora, eu gostaria de ler mais uma vez, e agora para encerrar o capítulo, não vou fazer isso de novo. Hebreus 11, versículo 32, onde a gente parou, ao versículo 40. Começando então. Que mais direi? Certamente faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então agora me proponho a responder esse questionamento e como usar a fé para superar os nossos gigantes. Quero sacar 2 pontos de como usar a fé para fazer isso. Primeiro ponto, que é necessário compreender, destacar a importância de como Davi certa vez disse, ele estava enfrentando Golias, do Senhor Deus é a guerra. Na luta contra o pecado e os grandes obstáculos que lutamos, e que sim, como eu estava falando antes, vão além da nossa capacidade, porque somos pobres, fracos e necessitados. Mas então a chave da vitória, o que vai destravar seu mindset, é entender que você não consegue, vai além do seu desafio, é muito difícil. Na luta contra o pecado, quer dizer, você luta contra você mesmo, contra o que você mesmo deseja. O mal que eu quero, não faço. Lê Romanos 7, depois a gente pode escolher muito sobre isso. Então, o segredo da vitória é entender que o sucesso almejado vem de Deus, não vem do que nós fazemos, do que podemos fazer. As labutas gigantes de cada dia nos oprimem e até nos amedrontam, porque somos fracos e carentes. Mas Deus é forte e vitorioso. Quando nosso poder se esgota, começa o agir de Deus. Creia que o Senhor é poderoso e viva sobre isso, porque Ele pode, deseja te dar a vitória. Então, o que é crer e viver com base nisso? Ore a Deus, peça auxílio por Ele de forma honesta, que Ele vai te ajudar. Siga de verdade, fielmente a sua palavra. Então, se você sabe, por exemplo, aqui trazendo para um contexto mais prático, se você sabe que você tem que pedir perdão para alguém, obviamente a palavra de Deus te instrui a isso. Então, peça. Se você tem que confessar um pecado para alguém, então confesse. Se tem que pedir ajuda para outras pessoas para ver seu pecado, então fale. Faça o que for preciso, mas desde que você siga a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te revelar a sua própria palavra também a você, eu te garanto, você nunca estará desamparado. Não tem como mudar, fazer isso e dar errado. Eu coloco minha mão no fogo por isso aqui. E segundo ponto, isso aqui é muito legal, eu gosto muito. Para se manter firme. Momentinho. Inabalável em fé, mesmo com circunstâncias contrárias, ou seja, apesar das circunstâncias,
terrenas, sejam boas, ruins, seja quais forem, nunca tire de vista a recompensa eterna. Esse é o segredo. O que todos os heróis da fé que nós lemos aqui têm em comum é que eles não deixaram de visar a recompensa superior que viria do próprio Deus, que suportassem pacientemente as angústias passageiras. Cada um deles esperava com anseio fervoroso pela manifestação plena das promessas de Deus em suas vidas. Então aqui alguns exemplos, não precisa abrir, por favor. Hebreus 11:10, Abraão aguardava a cidade de Deus, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus 11:26, Moisés considerou como uma riqueza maior ser desprezado por Cristo do que os tesouros do Egito. 11:35, alguns foram torturados, não aceitando resgate, visando superior ressurreição. E Hebreus 11:13-16, todos reconheceram que eram peregrinos na terra e aguardavam em fé a pátria celestial e eterna, a qual Deus preparou a todos nós. Então aqui mora a essência e reside a essência para não sermos distraídos por qualquer condição, por mais difícil que for, condição terrena e passageira. Olhe e deseje o prêmio eterno. Ele é garantido. E aí, pela fé, você vive com base nisso, porque Deus já falou que ele vai chegar. E aí entra o negócio da fé. Então, se você visa o prêmio eterno, você não se deixa desanimar, apesar das circunstâncias. Se você visa o prêmio eterno, você não vai se deixar abalar e ser paralisado, mesmo que enfraquecido, mas você não vai parar, apesar das circunstâncias. Se você visa o prêmio eterno, você não vai reclamar. Na realidade, isso completamente, se aplicando totalmente a mim. Isso aqui primeiro foi um tapa na cara de mim para depois chegar em todo mundo, entendeu? Foi meio que isso, honestamente. A gente reclama muito, murmura, porque a gente fica olhando demais para as coisas daqui e menos nas coisas de lá. Se a gente visasse todo momento a recompensa eterna, o prêmio celestial, a gente não ia ficar ligando tanto se agora eu tenho o meu All-Star ou se eu não tenho, se eu tenho o meu carro ou não tenho. Você entende? Então não é que você não pode desejar ou pedir, mas é sobre estar contente ou não, porque quem está contente está grato. O contrário de ser ingrato é estar contente com o que tem. Resumindo, tenha fé em Deus. A própria pergunta, ter fé para superar gigantes, a resposta está implícita na pergunta. Lá dentro, tenha fé. Com base no que Deus já disse, haja. Então, obtenha descanso em saber que Deus está no controle de tudo e que o Senhor é bom, contrariando a ansiedade. Se comporte alicerçado em quem Deus diz que você é, ao contrário da falta de identidade. E tenha liberdade no conhecimento de que Ele te comprou por alto preço, ao contrário dos vícios que te levam escravo. Acredite, irmãos. E aí fica uma palavra final, uma palavra de desejo que encoraja a todos nós, para nossos corações. Que nosso Senhor é bom, nosso Senhor é bom, extremamente bondoso. Se preparou um lar eterno, do qual nunca mais teremos qualquer tipo de pecado e sofrimento. Tenha fé que Ele é fiel e vai cumprir essas promessas. E agarrado na verdade, e a palavra dele é verdade, se mantenha de pé, sóbrio, alegre e contente. Amém? Aí eu queria ler último, agora de fato no final da minha explanação, no último versículo, eu queria ler o comecinho de Hebreus 12. Acho que tem tudo a ver, depois de abrir ainda ler o Hebreus 11, vai pegar muito bem o que está querendo dizer essa passagem. Versículo 1 ao 3 apenas. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, visando a recompensa superior, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém? Essa é a minha oportunidade aqui e agradeço. Meus irmãos, eu convido os irmãos a nós ficarmos de pé.
depois de uma tão profunda e sólida palavra. Eu quero convidar você a nós cantarmos o que nós acabamos de ouvir e confirmar no nosso coração, porque viemos aqui essa noite, amém?